tema da nossa palestra hoje é sobre o ensino das lutas na escola, né? E as reflexões que nós temos a respeito disso. Se a gente acompanhar o processo de ensino ao longo de todos esses tempos, né, a gente percebe que a escola ela está um tanto necessitando de mudanças, porque parece que os conteúdos são sempre os mesmos, as crianças já não aderem de forma tão permanente, e a própria sociedade ela tem um ponto de vista de questionar a escola e o papel que o professor tem a respeito disso. E principalmente nas aulas de educação física, por mais que a literatura mostre aí um grande número de artigos falando sobre os benefícios que a atividade física tem em relação à saúde, né, aos aspectos sociais e tantos outros, ainda nos deixam com muitas dúvidas, né? Será que o profissional de educação física realmente ele tem um papel relevante dentro do contexto da escola? Será que esse professor ele realmente atinge suas metas, seus objetivos, né? O que leva nós todos a questionarmos um pouco sobre isso? É que ainda a disciplina de educação física, quando comparada a outras disciplinas, como matemática, língua portuguesa, ainda não tem um peso de igualdade. Não podemos deixar isso de lado. Isso é um fato que você percebe no seu cotidiano, né? Nas avaliações, em muitos locais ainda, quando se faz uma prova, o peso da prova da matemática ela tem uma relevância extraordinária, e da língua portuguesa, enquanto o profissional de educação física ele faz suas avaliações e nem sempre esse peso da avaliação que ele faz equivale se o aluno ele fica retido ou não no semestre, se ele vai ser feito algumas atividades de reforço para ele e assim por diante. Então são fatores como isso que nos fazem pensar: o que eu posso modificar nas minhas aulas para deixá-la mais dinâmica? E é pensando nisso que a gente tenta buscar novos conteúdos. E aqui no caso, a minha proposta para vocês é de inserir as lutas no contexto dessa escola. Será que as lutas elas podem dar uma dinâmica diferente para encantar esses alunos? Os pais, os próprios educadores de áreas afins podem fazer e ter um pensamento diferente a respeito de outras coisas. Então a organização que a gente tem na nossa aula, ela merece uma reflexão. E é chamando nesse aspecto de que não é só inserir as lutas como uma mudança. As aulas de educação física, elas estão precisando serem mudadas, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. Quando a gente retornar para o contexto da escola, as nossas crianças elas estarão muito mais determinadas a fazerem práticas esportivas, elas vão estar lembrando dos jogos, e aí é o momento certo para a gente aderir diversas transformações. E pensando nisso, eu chamo vocês para entrarem nesse desafio comigo. Vamos pensar nas lutas, como que eu consigo desenvolver as lutas, talvez por meio lúdico, envolver ela com algumas adaptações, porque nem sempre, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, nós conseguimos trabalhar as lutas de forma de um esquema formal. Eu vou trabalhar as lutas com o judô, eu tenho que ter kimono, eu tenho que ter faixa, eu tenho que ter tatame. Eu vou trabalhar o karatê, eu tenho que trabalhar os kihons, as dinâmicas como ocorre numa academia. Não é esse o ponto. Quando a gente está pensando em inserir as lutas no contexto da escola, nós estamos pensando em transformar as lutas num conteúdo mais livre desses aspectos tão formais que a gente encontra nas academias. Porque aqui também eu estou falando para você de um outro ponto de vista. Eu não estou pensando nas lutas
num projeto fora do ambiente do momento de aula. Eu estou pensando nas lutas no momento de aula. Então eu vou organizar meu planejamento de aula e algumas aulas eu irei trabalhar as lutas. Que em muitos locais ainda vejo profissionais de educação física ou outros profissionais que são mais formados em artes marciais, lutas, desenvolvem projetos na escola, mas fora do ambiente de aula. Ele faz uma proposta, divulga na escola e daí as crianças que se interessam, elas começam a ir no horário diferente ao horário que ela estuda. Se ela estuda de manhã, ela vai lá praticar as lutas no período da tarde. Ou vice-versa. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que você, profissional de educação física, utilize os conteúdos de lutas no contexto da aula. É justamente aí que é o ponto mais importante. Eu vou trabalhar algumas aulas sobre recreação, vou trabalhar algumas aulas sobre esporte como handebol, vou trabalhar algumas aulas como futsal, vou trabalhar algumas aulas como basquete e vou trabalhar algumas aulas como lutas. Eu vou trazer alguns conteúdos de lutas e vou inserir no meu cotidiano. Essa é a minha proposta. Eu faço isso e penso nisso há muitos anos e venho comentando nos cursos que eu trabalho. Nós nunca podemos descartar as lutas levando elas sempre para projetos extra-sala. Não, nós temos que valorizar as lutas como um conteúdo. Aí vem também uma outra questão. Será que o profissional de educação física, ele tem que ser formado em artes marciais para se trabalhar as lutas? Penso que é muito interessante se você teve algumas experiências. Se você fez aí 2 anos de karatê, ou 3 anos de capoeira, para você é muito mais fácil desenvolver. Agora eu estou pensando naquele profissional de educação física que ele nunca fez artes marciais. Ele fez esporte, se formou, se graduou no curso de educação física, trabalha no contexto da escola e ele se interessa em trabalhar as questões das lutas. Aí é o ponto talvez mais interessante. Esse profissional de educação física, ele pode contar a história das lutas, ele pode chamar a atenção para as crianças, ele pode criar algumas adaptações lúdicas envolvendo as lutas e ele também pode, muito bem, trazer alguns profissionais convidados para dar algumas aulas práticas. Então esse é o caminho. Você pode transformar suas aulas pensando dessa maneira. Você pode transformar ela trazendo toda essa evolução histórica no contexto da escola, no contexto daquele momento ali. As crianças adoram discutir assuntos diversificados. Vocês podem colocar pequenos momentos de filmes em suas salas e daí, a partir daí, fala assim, olha, hoje nós iremos ver um pouco sobre a história da capoeira no Brasil, como que aconteceu esse movimento, o que está por trás da evolução histórica sobre isso. Você pode depois mostrar os instrumentos que existem na capoeira, como berimbau, atabaque, pandeiro. Você pode construir esses materiais alternativos junto com seus alunos. Olha que coisa mais enriquecedora. Você constrói os materiais, daí você pode chamar um profissional da capoeira para ele vir ensinar os toques de berimbau, de atabaque, de pandeiro. Então as crianças, elas começam a perceber a construção do material, a história que está por trás desse momento rico aí, né? A história que está por trás dessas questões que a gente assiste nos telejornais sobre racismo. A gente percebe, quando a gente traz à tona, à baila, essas questões. Então são fatos como esses que eu acredito
que vocês todos devem incorporar em suas aulas. Então, é interessante trazer a lutas? É demais, é fantástico. Eu acho que as lutas, elas são aspectos culturais. A cultura, ela é algo que está representada em nosso cenário brasileiro. O Brasil talvez é o local que mais se influencia a respeito disso. E é bem nessa dinâmica que as lutas podem fazer a diferença. As crianças, elas estão acostumadas a praticarem esportes como basquete, vôlei, futsal. Mas quando elas pensam em praticar um modelo de artes marciais, a academia, ela tem que frequentar uma academia. E a academia, geralmente, ela tem um valor mais alto, um poder aquisitivo que nem sempre aqueles pais conseguem pagar, né? Nós todos sabemos que muitas famílias do nosso país têm uma dificuldade socioeconômica bem grande, e é bem nesse ponto que talvez os desejos de muitas crianças de conhecerem as lutas, elas ficam distantes dos mesmos. Em tantos momentos você chega numa aula e fala, quem aqui já praticou artes marciais, lutas? Você vai ver que numa sala de aula são pouquíssimos. Eu trabalhei anos e trabalho ainda em alguns locais com o ensino das lutas no ensino superior. E quando eu questiono no primeiro dia de aula, quem ali praticou algum tipo de artes marciais? É um ou dois, no máximo 3 ou 4 pessoas que fizeram. E se fizeram ainda, fizeram por tempo muito restrito. Dificilmente eu encontrei no cenário do ensino superior ali pessoas formadas em faixa preta, de artes marciais, ou mestres de capoeira, ou professores de capoeira. É raro, a cada 5 anos aparece um que realmente chegou até a formação completa. Mas na maioria das vezes são profissionais que praticaram alguns meses. Assim também você irá encontrar no contexto da escola. Então, partindo disso, se você constrói materiais, traz em filmes, histórias sobre artes marciais, discute isso com os alunos, as coisas ficam mais fáceis. Daí você vai levar para a prática. Vocês já perceberam que o judô, por exemplo, tem muitas questões de rolamentos para frente, rolamentos para trás, modelos de quedas. A capoeira, ela tem diversos movimentos, parada de mão, ela tem a estrela, né, que é a roda que todo mundo faz, ela tem outros movimentos corporais que você pode muito bem trabalhar como ginástica, que você já trabalha no decorrer das suas aulas. E que agora você vai trazer esse conteúdo como fazendo parte das lutas. Então olha só, eu vou falar, olha, hoje nós iremos trabalhar a capoeira. Primeira coisa, nós vamos trabalhar alguns movimentos que vocês já fazem em alguns conteúdos das nossas aulas. Nós hoje vamos trabalhar a parada de mão. Então como que acontece isso numa roda de capoeira? Então daí você pode mostrar alguns filmes, pequenos filmes de 10, 15 minutinhos, em que existe uma roda de capoeira. Em alguns momentos, eles fazem alguns movimentos, como parada de mão. Em alguns movimentos, eles fazem a roda, né, que eles chamam. Então, você vai perceber isso. Você no judô, você pode mostrar alguns movimentos que eles trabalham, rolamento para frente, rolamento para trás. Daí você começa a inserir nas suas aulas. É dessa maneira que as lutas vão sendo incorporadas. Aí os alunos podem te questionar, né? Professor, qual é a diferença entre artes marciais e lutas? Aí você começa a apresentar a ideia de que artes marciais são um modelo mais formal, em que eu transformo, em que eu tenho que estar de kimono, em que eu tenho rituais quando eu chego na academia, em que eu tenho que andar descalço, tenho que me ajoelhar no início da aula, tenho todo um cerimonial. Lutas não.
Lutas é um esporte, é algo mais livre. Lutas é algo que se envolve o esporte, a competição. Aí você deixa ele mais livre. Lutas, eu transformo ela em momentos mais lúdicos. Então é interessante você falar isso. E também é interessante você também trazer, olha, artes marciais e lutas, elas têm diversas regiões. Eu tenho lutas da China, como o Kung Fu. Eu tenho lutas do Japão, como o Judô, o Karatê. Eu tenho lutas aqui mais no cenário brasileiro, como a capoeira. Então, são amarrações que você começa a trazer e mostrar culturas de países diferentes. Por que no judô foi feito dessa maneira, no karatê surge lá? Por que o karatê, qual que é a diferença do karatê para o judô? O karatê ele vai trabalhar 50% de membros superiores, 50% de membros inferiores. O judô já vou trabalhar a imobilização e a queda. Eu vou trabalhar a capoeira ela é camuflada por uma dança. Então eu vou trabalhar a ginga, eu vou trabalhar a música, a musicalidade, o ritmo. Então eu vou dando pontos de vista diferentes. Eu vou apresentando e mostrando cenários diferentes. Eu sempre falo em meus cursos que está aí o ponto mais primordial de você associar as lutas como cenários culturais a serem desenvolvidos em ambientes de sala de aula e principalmente na prática no seu cotidiano. Então as lutas elas são marcadas por isso, né? E é interessante se diferenciar, né? As características de cada uma. Quais são as lutas que trabalham mais no solo, como jiu-jitsu? Quais são as lutas que eu trabalho em pé, porém também vou levar a queda, como o judô? As lutas que eu trabalho, o desenvolvimento de chutes e socos, como o karatê, entre outros, né? Que eu vou trabalhar a dança, a ginga, uma questão mais cultural, né? Será que a capoeira é dança, é luta? Então daí você vai começar a encantar os seus alunos com todo esse mistério, que eles começam a se parecer, né? Por isso que as lutas, quando elas ganham espaço no contexto da escola, elas trazem essa reflexão, como está em nosso tema. A reflexão em que as crianças começam a pensar nas lutas como algo muito diferente. As lutas numa ramificação misteriosa e cultural. Então as lutas elas se tornam um conteúdo especial para ser trabalhado. Você vai perceber que os alunos, quando eles adquirem um pouco de conhecimento sobre as lutas, eles sempre vão estar pedindo para vocês trabalharem. Agora, nós temos que ter alguns cuidados, né? Dá também para vocês discutirem um pouco o que é lutas e artes marciais, o que são brigas, né? Porque existe um paradigma na nossa sociedade de que se você ensina as lutas no contexto da escola, as crianças se tornam mais agressivas, mais violentas. E não tem nada a ver. Isso é uma crença e valores que são incorporados por aqueles que não trabalham a questão cultural. A forma com que você mostra o conteúdo para as crianças é que é determinante. Crianças que apresentam uma característica mais violenta, quando você conversa com ela e explica que as lutas, na verdade, quem pratica artes marciais ou lutas é aquele que não irá se envolver em brigas, porque ele tem um autocontrole. O que eu estou falando? Do aspecto socio-moral, afetivo. Então, quando eu explico isso para as crianças, você não consegue ver alguém que faz artes marciais brigando nas ruas, de maneira nenhuma. Isso são raros casos. E quando isso ocorre, você pode ver que está associado a outras questões, que não estão associadas ao conhecimento sobre as lutas. Na verdade, é uma questão que está associada a outros valores, que
que aquela pessoa, por algum motivo, ela acabou expondo as técnicas dela. Porque na verdade na academia ou no ambiente em que você estiver ensinando as lutas, você irá perceber que as crianças, a última coisa que elas pensam é em agredir o seu amigo. Na verdade, elas vão treinar junto com eles, elas irão se organizar junto com elas, terão um respeito, elas vão adquirir a percepção sobre suas forças, sobre sua velocidade e sobre todos esses aspectos. Ela dificilmente, se ela sabe que é mais forte do que um colega, dificilmente ela vai impor a força dela dentro daquele aspecto, naquele movimento. Ela vai respeitar o seu colega. Tá aí um dos pontos de maior relevância nas artes marciais, que os mestres trabalham de forma muito constante, né? Como que eu posso transformar os meus alunos a serem éticos, mesmo tendo muita força, muita velocidade, tendo muita dinâmica? Como que eu consigo fazer com que eles trabalhem essa percepção de valores, né? Então as lutas, elas fazem com que a gente reflita sobre isso. Então eu, quando ensino as lutas para um grupo de crianças, estou ensinando eles a valorizarem o seu amigo. Porque somente assim que eu consigo fazer alguns trabalhos em duplas. Se eu, por algum motivo, eu trabalho com maior violência com algum dos meus colegas, dificilmente ele vai querer repetir o exercício comigo. Então ele percebe isso. Então ele vai auxiliar que as atividades se tornem prazerosas, sem violência. Então você consegue transmitir isso para os alunos. Então por isso que eu te falo, não é você ser um faixa preta em artes marciais para ensinar lutas na escola. Na verdade, você precisa ter conhecimento sobre o comportamento humano. E isso, a graduação em Educação Física ensina muito bem. Ela trabalha lá o homem na sociedade, trabalha questões metodológicas. Como que eu consigo trabalhar a aprendizagem motora da criança por meio de um rolamento, por meio de um movimento que envolva de uma arte marcial? Como que eu consigo ensinar ela a executar um movimento de um chute? Como que eu consigo ensinar ela a fazer um movimento de uma defesa? Então as artes marciais, ela te dá esse caminho que é um tanto livre para você sentir à vontade na hora de desenvolver isso aí. Então, caro professor de Educação Física, você pode muito bem trabalhar as lutas de forma intensa no seu momento de aula. Não se preocupe, você consegue trabalhar com todos esses conteúdos, fazer com que o aluno trabalhe a afetividade, trabalhe em grupos, ele se sinta incluído. As lutas, elas dão essa propriedade para a gente de trabalhar as pessoas de forma incluídas. E também não preciso separar meninos e meninas, trabalho todo mundo junto. Se você tem um aluno com deficiência, você pode muito bem colocar ele na sua aula. Você não precisa ter receios sobre isso. Projetos de lutas cada vez mais mostram a educação inclusiva, né? Aqui em Londrina mesmo, onde eu moro, eu tenho um projeto de karatê para síndrome de Down há mais de 20 anos. Então esse projeto iniciou-se, nós já trabalhamos com diversas parcerias em Londrina, e as crianças com síndrome de Down se desenvolvem de forma muito efetiva. Eu trabalho questões lúdicas, questões técnicas, já trabalhei também em colégios com a inclusão e por meio das lutas. Agora um ponto também que nós temos que deixar claro, né? A ludicidade é o caminho para ensinar as lutas na escola. Você deve começar por aí. Você deve pegar algumas atividades lúdicas, envolver as crianças nela, tirar alguma parte das lutas e colocar no meio. Então eu posso muito bem ensinar uma atividade como duro mole,
Quando a criança, duro, a criança ela tem que ficar abaixada, daí o outro, para liberar ela, tem que vir passar a perna por cima de sua cabeça. Então eu estou trabalhando o quê? Estou trabalhando uma técnica da capoeira adaptada à ludicidade. Posso também trabalhar atividades como braço de ferro, né? Cabo de guerra. Posso trabalhar atividades de círculos no chão, e fazer aquela atividade do sumô, um tentar tirar o outro do círculo. Todas essas atividades fazem parte do conteúdo de lutas e que tem uma questão muito lúdica nisso. Então, olha, para vocês verem, vocês podem adaptar todas as atividades. E se vocês procurarem na literatura, já tem muitos projetos que estão aí publicados de conteúdo sobre lutas e sempre com algumas atividades lúdicas adaptadas para serem desenvolvidas. A capoeira mesmo, diversas técnicas dela, eu consigo envolver dentro de uma ludicidade, né? Eu consigo trabalhar em pequenos grupos, círculos. Isso envolve, eu posso trabalhar o cantar, eu posso trabalhar o ritmo das palmas. Então você envolve atividades que envolvem música, ritmo, dentro de um momento. Então a ludicidade, ela faz com que as crianças não percebam a técnica de uma maneira tão formal. Daí você vai perceber que você está trabalhando as lutas de forma como você nunca imaginou. Porque você imaginava as lutas ali, um chute, um soco. Não, eu posso estar trabalhando que no final de uma tarefa ele executa um soco, uma defesa. E ele está trabalhando o conceito das lutas e ele está percebendo isso e está brincando ao mesmo momento. E o brincar, ele faz com que aquele mistério se torne muito mais leve e concreto. Então, pessoal, olha, as aulas de educação física, elas podem se enriquecer a partir do momento em que a gente desenvolva isso, em que a gente possa trazer uma discussão muito mais consistente, muito mais ampla sobre todos esses modelos, né? Eu penso que cada vez mais os profissionais de educação física eles irão inserir esses conteúdos, porque as lutas elas vêm cada vez mais se expandindo, né? Mundo afora. E as lutas, elas, por mais que elas são separadas, hoje há um cenário integrador. Você entra numa academia, em muitos lugares eles acabam trabalhando dois tipos de lutas juntos, devido aos grandes eventos que acontecem. Hoje as pessoas não querem trabalhar apenas um tipo de luta, elas querem trabalhar outros tipos. Então isso é de uma maneira muito dinâmica para vocês inserirem na escola, dá para vocês mostrarem caminhos inovadores quando você pensa a respeito disso, tá? Então eu quero finalizar essa minha fala dizendo para vocês que os conteúdos de lutas é algo muito mais fácil do que a grande maioria das pessoas imaginam. E pense sempre sobre dois pontos. Quando for inserir as lutas, o melhor caminho é o lúdico. E nunca penso nas lutas de forma que seja separado da minha aula de educação física. Sempre as lutas devem estar caracterizadas como um conteúdo a ser explorado no meu planejamento. Tá? Quando você organizar algumas aulas de basquete, algumas aulas de voleibol, algumas aulas sobre regras, insira lá também algumas aulas, alguns momentos de aulas sobre lutas. Nada impede também de você trabalhar uma aula inteira, uma aula aí sobre futsal, você pega 10 minutos no final e trabalha uma questão de lutas. Tem alguns tipos como o Tai Chi Chuan, que trabalha a leveza. Tem muitas crianças que adoram, porque elas vêm de um movimento de muita energia e de repente estão ali fazendo um movimento mais leve, mais suave, mais tranquilo. Então você pode trabalhar isso, tá bom? Vai ficar o meu contato aí abaixo. Vocês podem mandarem diversas questões, eu posso estar ajudando. Se alguns quiserem alguns planejamentos,
alguns artigos pertinentes às lutas. Se você quiser montar um plano de aula, me enviar, eu posso analisar ele para você, posso te dar algumas ideias, tá bom? Mas muito sucesso nesse conteúdo, tá? E fica aqui meu grande abraço a esse evento, que é um evento maravilhoso, por dar a abertura da gente trabalhar inúmeros assuntos tão relevantes. Obrigado.